Então, vamos dar início a mais uma palestra na Semana Acadêmica aqui na PUC, cujo título é o Estado da Arte de IA, o que de fato está sendo feito no mercado. E temos aqui a honra e o prazer de receber o Piero Henrico Espósito. Seja muito bem-vindo. O Piero, ele é Software Engineer na Unico ID Tech, onde atua na área de MLOps, Google Developer Expert em Machine Learning, ele é teacher na Leo Agua, tendo passado pela Intel, Semantics e Acordo Certo. É autor da Blitz, lib de Deep Learning probabilístico no PyTorch. Participa ativamente no projeto Braquad. Muito obrigado uma vez mais, Piero. Sinta-se à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Eu vou compartilhar aqui minha tela porque eu tenho uns slides que me ajudam aqui. Se vocês puderem me falar se vocês estão vendo. Sim, ela está abrindo aqui. Mais um pouquinho. Ok. Estão vendo? Perfeito. Beleza. Bom, eu vou primeiro agradecer você, Ítalo, o Júlio, o Vladimir, pelo convite. Para mim e para a Unico é uma honra gigantesca poder falar para vocês e participar desse evento de uma faculdade com a magnitude que é a PUC de São Paulo, o curso de computação. Então, a gente é profundamente grato e fica muito feliz de poder trocar essa ideia com os alunos e com vocês, professores. Muito obrigado mesmo. Dito isso, gente, a gente vai começar, então. A ideia hoje é mostrar para vocês um pouco do que é o estado da arte de inteligência artificial, com alguns exemplos, e depois mostrar o que de fato está sendo feito no mercado, e entender os gargalos do mercado, como que o mercado se comporta em adotar inteligência artificial, o que impede, o que ajuda, e por fim, como surfar nessa onda, porque tá bem quente, a gente tem vagas na Unico, inclusive, e é um tema assim que é muito interessante. Eu queria que tivessem falado isso para mim quando eu estava procurando o que fazer com computação. Então, vamos lá. Sobre mim. Eu sou Google Developer Expert em Machine Learning. Esse é um título que o Google deu para mais ou menos 100 desenvolvedores de Machine Learning no mundo. Isso é um título que o Google deu para mais ou menos 100 desenvolvedores de Machine Learning no mundo. Eu, por causa da contribuição que eu tive com a Blitz, que é a Lib de Deep Learning probabilístico no PyTorch, que tem o maior número de estrelas no GitHub, que é um negócio bem legal. Além disso, sou software engineer na Unico, onde eu atuo na área de MLOps, que é o que faz a casa funcionar dentro de um sistema de machine learning. Então, isso é um pouco sobre mim. O que a gente vai falar hoje é, primeiro, o que é inteligência artificial. A gente vai ter criar uma definição aqui de inteligência artificial para poder construir em cima dela, ver o estado da arte do que está sendo feito com dados em tabela, texto, imagens e além. E depois, o que está sendo feito no mercado, o que a Unico está fazendo e como surfar nessa onda. E aí eu vou abrir para perguntas. A ideia é que vocês façam perguntas e troquem ideia. Eu não sei se eu vou cumprir a agenda gigantesca de 1h30, mas a gente vai ter bastante tempo para perguntar e para discutir o que é talvez a parte mais importante disso. Vamos lá. O que é de inteligência? O que é inteligência artificial? A gente vai montar a definição legal aqui para poder colocar todo mundo no mesmo pé. E inteligência artificial, num sentido amplo, vai muito além do que está sendo feito no mercado. Aquela ideia de criar um sistema computacional que consegue, de alguma forma, replicar a inteligência humana. Isso é muito amplo e, para efeitos práticos, a gente vai reduzir esse conceito a machine learning, sendo machine learning que a gente usa como inteligência artificial no mercado. Isso é amplamente usado
e grandes empresas de tecnologia, entre elas a Único, um dos mais novos unicórnios brasileiros, usam com essa definição porque funciona melhor. Então, vamos lá, para a gente estar todo mundo na mesma página. O que a gente tem é o seguinte, então, na programação tradicional, nós temos regras, nós temos dados, certo? Dados, vamos dizer que a regra é uma função, os dados são os inputs dessa função e nós temos uma resposta determinística. O que acontece? Em alguns casos, criar as regras para conseguir uma resposta a partir dos dados é algo que é muito difícil. Por exemplo, quando a gente está tratando uma imagem, é complicado tratar de forma determinística como que a gente vai analisar os pixels para dizer, se os pixels estiverem organizados desse jeito, então tem um bico, então é um pássaro. Isso é um pouco complicado. Por outro lado, se a gente tiver as respostas e os dados, então tem várias imagens e eu sei dizer quais são pássaros e quais não são, machine learning é uma abordagem que permite que a gente entenda, consiga criar regras usando algum tipo de algoritmo, criar essas regras para que a gente consiga, caso apareçam novos dados, gerar resposta para esses dados de uma forma que seja precisa. Então, isso que é a ideia de machine learning. E dentro de machine learning, aí entra muita coisa que a gente ouve como buzzword. Então, tem métodos matemáticos, a gente ouve muito falar de deep learning, de redes neurais profundas, o que é um sinônimo. A gente ouve falar de machine learning e de diversas abordagens que permitem, normalmente, de uma forma numérica, usando algum algoritmo de aproximação numérica, criar uma função que recebe um dado numa forma de um vetor ou de uma matriz ou de um tensor, que é uma generalização de matriz para mais que 2 dimensões, e consegue executar contas nisso para entregar um resultado. E aí, as contas, as operações aprendidas feitas nisso são as nossas regras, que é o que a gente chama de um modelo de machine learning. Então, a ideia de machine learning, a gente precisa deixar isso bem sólido e claro, porque a base do que a gente vai usar para entender o que está sendo feito no mercado é isso. Então, o que machine learning permite que a gente faça é aprender regras que não seriam possíveis de ser aprendidas se nós tentássemos fazer isso à mão, como humanos, usando coisas e operações como a multiplicação de matrizes gigantescas, isso fica possível. E aí nós conseguimos. Então, se há um tempo atrás a gente teria muito trabalho para conseguir receber dados de uma tabela ou de um JSON e dar uma classificação, informações de uma pessoa e falar se ela é ou não é, se ela tem propensão ou não tem propensão a ter uma doença, e que era extremamente difícil ou requeria muito trabalho à mão, fazer o processamento, por exemplo, de uma frase, para criar uma regra para, dada uma frase, a gente dizer se ela está expressando um sentimento negativo ou positivo sobre alguma coisa. Machine Learning permite. E aí, o que a gente faz é tendo as regras e tendo as respostas e os dados, coloca nesses modelos que muitas vezes são entendidos como uma caixa preta, e a gente, no final, então, obtém essas regras. Estou tocando nesse assunto porque ele é a base do que a gente vai discutir aqui, e aí daqui a pouco a gente vai ver as coisas legais. Antes disso, gente, vocês têm alguma dúvida a respeito desse tema? Alguma coisa não ficou clara? Isso é importante da gente ver, a gente vai acelerar um pouco a conversa a partir daqui. Pessoal, fique à vontade para as questões, por favor. E se vocês não quiserem perguntar também, também tudo bem, eu posso ir, eu vou dar um minutinho para ver se alguém se candidata, senão eu prossigo. Bom, sem problema, talvez tenha ficado claro. Vamos lá. O que a inteligência artificial onde aplica e vale para quê?
Então, hoje, inteligência artificial se aplica em qualquer tipo de dado que consiga ser representado como um vetor, como uma matriz ou como um tensor. O tensor é uma generalização da matriz para mais dimensões. Então, a gente pensa que o escalar é um número, o vetor seria uma lista, uma matriz é uma lista de listas, e a gente tem o tensor, que é uma lista de listas. Então, é uma forma da gente entender isso. Vale para tudo. Por que, que vale para tudo? A gente chegou num ponto do desenvolvimento da computação na humanidade em que nós temos infraestrutura e software para conseguir executar algoritmos de aproximação numérica numa escala que nunca antes foi possível. E aí, os três grandes atores nisso são, primeiro, a computação em cloud. Então, a computação em cloud, ela permite que nós tenhamos acesso a recursos, e conseguimos pagar por esse recurso só enquanto a gente está usando ele, o que faz ser economicamente acessível usar recursos de computação de uma forma generalizada. GPUs, TPUs e outras unidades de processamento que são eficientes para a computação paralela. E aí, por eles serem eficientes para a computação paralela, eles conseguem acelerar a execução de operações matemáticas em matrizes e tensores, e acelerando essa operação matemática em matrizes e tensores, fica viável executar algoritmos de aproximação numérica para criar modelos de machine learning ou modelos matemáticos que aprendem a executar algumas tarefas que nós vamos ver quais são. Então, a base disso tem muita programação paralela. Muitas vezes a gente não pega isso na hora que nós estamos usando um framework de machine learning e de deep learning, mas no fundo, quando nós estamos tratando um volume grande de dados, tem algum engenheiro de software, alguma equipe poderosa de engenheiro de software que trabalhou e criou implementações extremamente otimizadas de multiplicações, somas e subtrações em matrizes, ao ponto da gente conseguir fazer isso em tempo hábil. Tem os provedores de cloud, que permitem que a gente acesse uma GPU caríssima, que custaria R$100 mil, mas pague só pelo tempo que nós estamos usando. Aí nós podemos usar, treinar um modelo e depois deixar de pagar por ela, o que é possível. E os frameworks de deep learning. Então, o que trouxe machine learning à tona começou em 2015 ou 2016, quando o TensorFlow teve seu código aberto pelo Google, e o TensorFlow permitiu que machine learning fosse feito em escala, com o uso de GPUs e até de processamento distribuído. Depois disso veio o PyTorch, depois disso vieram muitos outros, mas esses são os dois maiores frameworks de Deep Learning, que é o que a gente entende como uma inteligência artificial sexy, que nós ouvimos falar por aí. Hoje, então, juntando esses três fatores, que não era possível fazer antes, nós conseguimos fazer inteligência artificial em grande escala. E aí a gente vê coisas como o GPT-3 da OpenAI, a gente vai falar dele, ver uma demo do que ele pode fazer aqui, e classificadores de imagem e algoritmos que aprendem a jogar xadrez e Go melhor do que o ser humano. E aí a gente está falando de modelos que são compostos por centenas de bilhões de números escalares e que executam trilhões de operações matemáticas a cada vez que eles vão dar uma resposta para nós. Então, isso tem um trabalho de engenharia de software gigantesco atrás, e é isso que viabiliza a inteligência artificial em termos de infraestrutura e software. Como que funciona inteligência artificial, então? A gente vai ver alguns exemplos e qual que é a ideia por trás. Então, é o seguinte, o que nós podemos fazer? Nós temos como base dois conceitos. Esses conceitos eles vêm da matemática e da estatística, que são classificação e regressão. Então, a classificação é um método que nós usamos para dado
em um conjunto de classes, dizer se esse dado pertence a qual classe do conjunto, e a regressão, ela, dado um dado, ela nos permite regredir a um valor contínuo que representa algo desse dado. Por exemplo, dadas as características ou a foto de uma casa e a localização, encontrar o valor estimado dela. A partir disso, os estudiosos de inteligência artificial e o mercado, que tem uma participação gigantesca nisso, hoje os maiores avanços são feitos em colaboração com a academia e com o mercado, generalizaram esses conceitos para coisas que a gente poderia pensar que são fantasiosas ou absurdas. Então, classificação. A ideia é a gente dar um vetor ou uma imagem e ele falar se é um carro, se é um gato, um passarinho, se é uma pessoa, se não é. Isso foi além. Então, daí, as pessoas viram que elas poderiam classificar qualquer coisa. Então, elas poderiam criar um ambiente dentro de um ambiente computacional e uma entidade de um agente, fazer com que um modelo de machine learning aprenda a classificar qual que é a melhor ação ou a ação que vai dar o maior ponto possível. Aí a gente tem regressão para, por exemplo, aprender a jogar um videogame. E aí a gente viu a OpenAI, destruindo campeões de Dota usando um algoritmo de machine learning e deep learning que foi feito usando esses conceitos. Ou o GPT-3, que nós vamos ver daqui a pouco, que permitiu que fosse possível gerar texto e interagir com texto e executar operações em cima de dados de texto de uma forma que é assustadora. A gente já vai ver por que ela é assustadora. Então, esse é o exemplo que é a ideia básica. E aí a ideia é isso: nós temos um input, um modelo que vai extrair informações úteis desse input, executar algumas operações, depois classificar ou fazer uma operação de regressão. Por fim, para nós falarmos sobre o que precisa para fazer inteligência artificial hoje no mercado, hoje em casa, o que a gente precisa é um monte de dados e um monte de hardware, além de conhecer o problema a ser resolvido. Então, outra coisa importante que a gente precisa saber sobre inteligência artificial para conseguir entender por que a inteligência artificial está chegando tá tão poderosa e está guiando tantos avanços científicos na sociedade que a gente tem hoje em dia, é o seguinte. Então, no passado, nós tínhamos dados, hardware e algoritmos, nós tentávamos encontrar um algoritmo e criar ou fazer um algoritmo que era feito parcialmente à mão e com operações decididas parcialmente à mão para chegar ao melhor resultado possível para aquele sistema de machine learning. Hoje, o que acontece? Nós temos algoritmos de machine learning pré-prontos, em que você só coloca os seus dados e as suas respostas, e ele consegue mapear da melhor forma possível qualquer dado de entrada para qualquer dado de saída. Por que isso é importante? Isso permite que, em vez de ficar tentando criar operações matemáticas complexas e escovando bit de um sistema de machine learning, nosso trabalho seja de encontrar os melhores dados e gerenciar a infraestrutura para que nós consigamos executar algoritmos de aproximação numérica em uma escala gigantesca. E aí, isso permite que pessoas mais leigas consigam entrar nisso, e dado que ela tem os dados e conhece o problema e sabe que esses dados têm alguma correlação com as respostas, essa pessoa consegue criar modelos de machine learning para isso. Isso muda completamente o paradigma de empresas que passam a focar, que deixam de focar em escrever código para melhorar a performance e começam a melhorar dados, porque o código vira algo fixo. A gente chama isso de Data-Centric AI, e isso é uma coisa que apareceu esse ano, esse conceito se solidificou esse ano com o Andrew Ng, que é talvez o patriarca do Deep Learning e do Machine Learning para pessoas que querem aprender. E
com isso, nós temos no contexto do que a gente chama de inteligência artificial centrada em dados, certo? E hoje nosso foco é ter bons dados, tratar esses dados bem, e aí nós conseguimos, então, tendo um monte de hardware, tendo um monte de software, tendo cloud e tendo criado, em cima dessa base de software, os algoritmos pré-prontos que só precisam dos dados para conseguir funcionar. Nós chegamos a um ponto em que o nosso trabalho é encontrar dados e pensar em problemas legais para serem resolvidos. E é isso que nós precisávamos saber sobre inteligência artificial para ter uma base boa e entender o que está sendo feito. E agora a gente vai ver aquelas coisas que parecem um pouco fantasiosas. Então, vamos lá. Gente, eu vou abrir de novo para perguntas, para ver se tem alguma dúvida, porque vou abrir de novo para perguntas, porque seria importante, se alguém não tiver entendido alguma coisa ou quiser saber algo, falar antes da gente prosseguir. Agora a gente vai para aquela parte futurista e sexy de inteligência artificial, que pelo menos foi o que fez eu me apaixonar pelo tema. Por favor, estejam aí. Oi, eu gostaria de perguntar, a principal, você tinha falado que existe uma diferença entre esse model e esse data center, né? Tem como aprofundar mais nesse assunto? Tem sim, Luiz Felipe, isso é uma pergunta interessante sua, porque isso é um conceito que você sabendo, você fica mais empregado. Então, nós tínhamos um ponto em que, eu não sei se vocês estão familiarizados, mas nós temos libs como sklearn, pandas, numpy, várias libs de machine learning que eram usadas para criar modelos. Então, nós recebíamos dados, e aí nós ficávamos tentando encontrar parâmetros e tweaks, às vezes até gambiarras mesmo, para fazer nesses modelos para melhorar a resposta. Então, a gente recebia os dados, a gente falava, não, esses dados estão bons, eu assumo que os dados são perfeitos e eu trabalho no modelo. Era assim que se trabalhava. O que acontece? Chegou um ponto que desenvolveram algoritmos, scripts pré-prontos, Jupyter Notebooks com quase tudo feito, tão bons, infraestruturas pré-prontas tão boas, que a gente não precisa mais se preocupar com esse código. Ou só precisa se preocupar com esse código quando a gente está fazendo uma coisa assim que a gente está tirando da cartola. E aí agora, o que a gente faz nós sabemos que o nosso código está ótimo, nós assumimos que o nosso código é muito bom, ou dedicamos menos esforço a esse código, falamos, a gente tem esses dados, como eu posso melhorar esses dados? Eu posso buscar novos dados, ver se eles têm qualidade, ver se eles representam a verdade, se a forma com que esses dados chegaram até o meu modelo de machine learning está boa, se ele não está quebrado, se eu consigo pegar mais dados, se eu consigo pegar mais características desses dados, se eu posso pedir para seres humanos reverem esses dados à mão e deixarem eles mais próximos da realidade. E aí o nosso foco passa a ser isso, focar em como melhorar a qualidade dos nossos dados. Então, por exemplo, se há um tempo atrás eu fosse fazer uma modelagem de crédito, eu recebia o emprego e a renda da pessoa e ficava tentando criar um modelo e uma forma de criar um melhor resultado para essa modelagem de crédito usando essas duas informações. Hoje eu falo, eu tenho esse modelo, só tenho a idade e eu só tenho a profissão e a renda da pessoa, meu foco vai ser em conseguir mais dados, em pedir para o banco de score de crédito ou para as pessoas disponibilizarem mais dados, ou procurar na internet, qualquer coisa, para eu conseguir colocar esses dados, porque eu sei que o meu algoritmo de aproximação numérica já está bom o suficiente para que eu só precise focar nos dados. Então, é isso. Respondi essa pergunta? Respondeu sim, obrigado. Valeu. Valeu. Essa pergunta é muito importante, porque, enfim, a gente vai ver que ela... quais são as implicações dela agora. Então, vamos lá. Estado da arte. Agora é a parte sexy de inteligência artificial, um negócio que é lindo. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Primeiro, o GPT-3 e a Dungeon Project December são coisas que são feitas com texto. Depois, nós vamos falar sobre o AlphaGo, que é um algoritmo que a DeepMind do Google, um agente que a DeepMind do Google fez com inteligência artificial, que deu um pau
no Lee Sedol, que era o maior campeão de gol da história, e ele foi destruído pelo AlphaGo, e ele só conseguiu ganhar porque ele encontrou um bug dentro, ele descobriu que tinha um bug dentro do sistema, e ele ficou exploitando esse bug para conseguir ganhar do AlphaGo, perdendo de 4-1 numa melhor de 5 contra o AlphaGo. Então, como a gente consegue fazer coisas mirabolantes com texto, como em alguns casos a inteligência artificial destruiu e superou a performance humana, e depois trazendo um pouco para a realidade, inclusive porque é o que nós na Unic fazemos, biometria facial, quer dizer, como a gente consegue usar machine learning para coisas úteis do nosso dia a dia, por exemplo, quando você abre seu aplicativo do banco, você só põe sua cara e ele sabe se você é você, se você não está colocando a foto de alguém no seu lugar, e, enfim, como isso consegue trazer um impacto positivo para a sociedade. E aí, assim, isso vai muito longe. Então, vocês podem... Isso vai muito longe. Vocês podem pensar no que vocês quiserem. Alguém já deve ter feito inteligência artificial com isso, ou está fazendo, ou o jurídico falou que era melhor não fazer. Então, é nesse nível que a gente está. Vamos lá. GPT-3, esse negócio é lindo. Isso aqui é impressionante, tá? Então, é o seguinte. A OpenAI, do Elon Musk, teve uma ideia. Ela falou, e se eu crawlar centenas de gigabytes de dados de texto da internet e criar um modelo de aproximação numérica que é composto por centenas de bilhões de números escalares, e eu fazer com que esse modelo ele recebe texto e ele tenta predizer a próxima palavra do texto. Então, se eu falo, por exemplo, eu estou, aí ele vai falar feliz, ou triste, ou comendo, alguma coisa assim. Quer dizer, ele vai falar a próxima palavra mais provável quando ele recebe um texto de input. Então, é isso que ele faz. Só que eles fizeram isso numa escala que foi colossal. São só de matrizes, em que cada escalar tem... em que cada escalar está na precisão de FP16, se eu não me engano, a gente tem quase 200 GB de modelo de machine learning dentro disso. Eles criaram um modelo tão grande, tão robusto, que não só ele aprendeu a próxima palavra mais provável, mas ele também aprendeu que, às vezes, quando você digita um comando, a próxima palavra mais provável é obedecer esse comando. E aí, ele aprendeu, então, que a gente consegue dar instruções específicas para o GPT-3 e o GPT-3 consegue completar esse texto seguindo uma instrução ou fazendo outras coisas. Vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver que isso é de outro mundo. Em cima disso, então, construíram duas coisas que foram assustadoras e legais. A primeira é o AI Dungeon. Para quem era nerd na escola que nem eu e ficava com os amigos jogando RPG de mesa, isso vai ser fantástico. Quer dizer, você tem o AI Dungeon, tem uma versão open source que eu coloquei aqui, mas tem o AI Dungeon, e aí o que acontece? Você coloca texto, né? Ele é um narrador de um RPG de mesa, então ele fala, você é um cavaleiro, está no seu castelo, o que você faz? Você pode falar qualquer coisa para ele. Então você pode falar, eu escovo meu dente e coloco um anel no meu mindinho. Ele continua narrando o jogo para você. Quer dizer, você consegue jogar e interagir isso com até mais de uma pessoa. E o AI Dungeon consegue narrar esse jogo e interagir como se ele fosse um humano. A graça disso é que a performance disso ela é parecida, se não melhor, do que a performance humana de um narrador de RPG de mesa. E você consegue narrar, participar de jogos e fazer coisas de uma forma que é surreal, é extremamente imersivo e parece um ser humano. E ele faz isso simplesmente porque deram um texto e falaram, GPT-3, por favor, escrevendo realmente assim, por favor, complete o texto de forma a simular que você é um narrador de RPG de mesa, e ele faz. Aí depois veio um cara e fez uma coisa que é perturbadora, que é o Project December. Que é o seguinte, Project December. Um desenvolvedor,
usou esse modelo da OpenAI, que é disponibilizado via API, porque seria simplesmente impossível de colocar isso para rodar em setups humildes como o da maioria das pessoas. E aí você coloca uma conversa com uma pessoa que você conhece, certo? Uma conversa, e ele conversa com você como se fosse a pessoa. Só que o que aconteceu? Um homem que tinha uma noiva que estava morta há alguns anos, colocou as conversas do Facebook dele com essa noiva dentro do Project December, que usa esse motor do GPT-3, e conseguiu falar com um agente de inteligência artificial que era igual à noiva morta dele. O negócio teve tal repercussão, aqui tem um link, eu compartilho esses slides com vocês depois, se a firma permitir, que mostra o homem criou um chatbot para falar com a noiva morta, isso foi tão Black Mirror, foi tão perturbador que o OpenAI falou, mano, para, por favor, e ele teve que parar, e aí ele começou a usar uma versão open source do GPT-3 para fazer isso. Então, o GPT-3 aprende a classificar texto, só que ele aprende a continuar um texto, só que ele aprendeu a continuar esse texto tão bem que ele consegue executar algumas tarefas humanas. E isso é lindo, isso é brilhante, só que isso é assustador. Se vocês quiserem, existe uma versão open source do GPT-3, eu posso fazer uma demo para vocês de como ele se comporta, gerando e completando o texto, porque isso é o estado da arte lindo de inteligência artificial. Falam se vocês têm interesse, porque eu posso passar para a próxima parte também, se vocês acharem que outra coisa pode ser mais interessante. Eu tenho interesse, sim, se você quiser fazer também, né? Bora. Vou compartilhar outra aba agora. Abrir a bandeja de compartilhamento aqui. Tá. Esse aqui um GPTJ, é uma aproximação que pessoas com código aberto e desenvolvedores como eu, inclusive eu contribuo para esse time de alguma forma quando eu posso, que é o Eleuter AI. O Eleuter AI criou uma versão do GPT-3 open source que nós conseguimos usar e testar. Então, eu escrevo um texto e ele completa para mim. Então, eu posso dizer, por exemplo, please write a love letter to my wife. I miss her, but... ele só funciona em inglês, tá? Porque ele foi testado em inglês. I miss her, but I couldn't see her all the week. Let's do it. Aí eu digo, dear wife, e aí eu rodo o modelo. Ele vai executar isso, não sei quanto tempo ele demora para gerar, mas ele vai continuar esse texto, e aí a gente vai ver. Isso aqui está sendo servido por uma infraestrutura gigantesca, tá? Eu não sei se vai funcionar, e ele completa o texto como se ele fosse aqui. Olha só. I miss you so much. I'm so tired and so bored that I cannot stand it anymore. The days are passing by and I don't know what to do. When we married and I came to you, the first thing you told is I will love you for the rest of my life. Quer dizer, esse negócio é assustador porque ele fala assim, ele completa. Então, ele consegue completar o texto. Eu vou deixar aqui para se alguém quiser ler. A gente pode fazer além aqui e tratar outra coisa. Então, eu posso falar, por exemplo, we are talking to Rick. He is a wise man and always wants to help. He solves problems for every person who asks him and is always kind. Aí a gente vai começar a conversa. Então eu vou dizer, hello Rick, can you help me? E aí a gente vai ver o que o Rick responderia. E a ideia é essa do GPTJ. A gente escreve texto e aí a gente consegue criar programas de computador manipulando string, que você dá, ele pega até uma parte, e aí ele pega o texto até uma parte, e aí você vai completando e interagindo com esse modelo. Então, ele fala aqui, por exemplo, can you help me? Of course. Aí eu coloco aqui só para a gente ver. Of course. Aí eu falo, I have a problem with my kids. They
don't seem to hear me. Aí vamos ver o que o Rick falaria. E com isso a gente consegue gerar texto, a gente consegue criar um chatbot, dá para fazer chatbot no Discord com isso, e aí ele fica conversando com um modelo de código 100% aberto. Isso aqui eu estou tirando da minha cabeça. Ele gera até aqui, só que ele consegue até completar como se estivesse se estivesse falando. Ele fala, eu posso te ajudar, can you think of anything? Aí ele dá até uma dica aqui de como conversar com a criança. Quer dizer, isso aqui é um exemplo do que o GPT-3 faz. Essa versão assim, o GPT-3 tem 175 bilhões de escalares compondo ele. Essa tem 6 bilhões só, quer dizer, ela aprendeu muito menos, ela já conversa como um ser humano. Os usos para isso, eles são infinitos. Desde fazer um amigo para você conversar, até fazer um bot que responde como você, para você não perder contato com os amigos do WhatsApp, até chatbot para uma empresa, você consegue fazer qualquer coisa. O ponto desse modelo é o seguinte, ele foi crawlado na internet inteira, inclusive nos pontos mais obscuros da internet. Então, se você dá um input que tem alguma forma de discriminação, alguma forma de opressão, ele vai reproduzir essa opressão quando você falar de volta. Eu não vou fazer isso aqui. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com os modelos de linguagem. O AI Dungeon, por exemplo, tinha pessoas usando aquele software para narrar histórias obscenas e criminosas. Então, o ponto é que usar e desenvolver inteligência artificial tem que ser feito de uma forma extremamente responsável, porque não só ele permite que se propague, que você gere fake news, como permite que você alimente e crie conteúdo com coisas das mais perversas que a humanidade fez. Então, isso vem com responsabilidade. Mas o que a gente viu é bem legal. Isso é um exemplo do que o GPT-3 faz. Vocês podem ver lá, 6d.eleuter.ai. Vocês vão ver, estou compartilhando a tela dos slides de novo, um minutinho. Vocês vão ver que é muito legal. Vocês conseguem fazer qualquer coisa com isso. A gente só precisa ser responsável, porque dá para fazer qualquer coisa com isso. Aqui é só um link da Estreia Dinheiro, em que eles contam o que fizeram com aquele homem que criou o chatbot. Enfim, é muito legal. Vamos lá. Próximo ponto. Desculpa, gente, sobrou alguma pergunta do GPT-3? Vocês gostaram? O que vocês acham? Achei interessante, mano. Mas qual é o... É possível acessar, qualquer pessoa acessar o site deles, não? Sim, é possível você acessar e é possível você carregar na memória do seu PC e executar na sua GPU, por exemplo. Aí você não precisa. Esse site só consegue fazer o prompt aí, né? Ele é só uma demo do GPT-J. Mas você consegue baixar e aí você consegue executar isso no back-end de um software ou com uma API para alimentar algum aplicativo ou aplicação genérica com inteligência artificial. Então, é possível. Isso aqui é só uma demo, é só um site que mostra como ele funciona, porque eles foram bonzinhos o suficiente para deixar a gente ver. Vamos lá. Opa, alguém ia falar alguma coisa? Piero, Opa, eu. Depois qualquer coisa você passa o link, aí eu passo para eles depois de alguma forma, tá bom? Se você Beleza. Beleza, pode deixar. Esse negócio é muito legal. E eu mando para você também o link com as instruções de como rodar numa máquina do back-end de um sistema, que aí vocês vão fazer. Isso aqui que eu estou fazendo é brincadeira para mostrar em palestra assim. Mas executar esse back-end assim vira uma coisa de outro nível. Eu fiz um bot do Discord que funciona como um aconselhador espiritual para mim, que, putz, negócio sensacional, assim, parece de verdade, é assustador. Quero só um complemento, né? Eu acabei de pegar a sua dica, entrei aqui no GPT-J, né? E lancei, né? What is Artificial Intelligence? Let me see. Né? E o complemento que ele produziu foi muito bacana, muito interessante, muito legal mesmo. Gostou? Legal, muito legal. Bacana, continue aí. Legal que você gostou. Isso você é código aberto, você consegue usar no back-end, baixar e executar no seu software em Python, só que tem API para isso, mas você consegue executar, carregar na memória sem depender de vendedor nenhum. Isso é para todo mundo ser feliz com inteligência artificial. Gente, a parte mais legal agora, eu devia ter falado isso no final, mas beleza. Estado da arte, AlphaGo.
é o seguinte, usando a mesma ideia, com algumas gambiarras, a DeepMind fez um bot que joga Go. Só que ele não só joga Go, ele joga Go muito bem. Então, o que ela fez? Ela pegou um bot de várias partidas de Go e criou um algoritmo que encoda o cenário das partidas em números, e aí ele aprende a prever qual que é a jogada que maximiza a probabilidade de ganhar, ou que minimiza a probabilidade de perder. E aí ele fez assistir horas e horas e horas e meses e anos de partidas de Go. Depois ele pegou 2 algoritmos e fez um jogar contra o outro até eles aprenderem a vencer as estratégias do outro, sempre aprendendo qual que é a ação que maximiza a probabilidade de ganhar. Depois eles começaram a testar isso contra jogadores de verdade. Eles surraram todos. Então, isso é para mostrar que sem um infiel, se sem uma interferência humana, simplesmente lendo o que a gente já sabe, eles fizeram uma inteligência artificial que consegue jogar Go e consegue jogar xadrez. Depois eles foram para xadrez, para outros jogos, e destruir os jogadores humanos. Assim, isso é fantástico porque permite que a gente, por exemplo, aprenda a criar bots que jogam por nós. No chess.com, por exemplo, tem uma API pronta que é para você colocar bots que jogam xadrez e ver se fazer bots disputarem entre si. Então, isso é muito legal, adoro isso. O bot ficou tão bom que quando ele venceu o cara, o Licedão, não sei se ele já se desaposentou, mas na época ele falou que ele ia se aposentar porque perdeu a graça, porque era sobre-humano, era impossível competir com o que ele aprendeu. E ele só ganhou uma das partidas porque ele teve a moral de encontrar um bug em que ele cercou uma peça e aí o algoritmo bugou, talvez ele não tivesse visto esse cenário durante o treinamento, e aí ele conseguiu fazer o que ele conseguiu ganhar uma partida. Fizeram um documentário sobre isso no YouTube, eu mando o link, eu compartilho isso para você. O documentário sobre o AlphaGo é sensacional, é brilhante, e ele inspira muito a trabalhar com isso e mostra um pouco de como que é o trabalho que está sendo feito por trás. O documentário foi premiado, tinha no Netflix, eles abriram no YouTube também. Muito legal. Por fim, biometria facial. Então, outra coisa do estado da arte de inteligência artificial, é lógico que eu em algum momento ia falar do que a gente faz na Único, até para ver se alguém não se inspira a se candidatar, a gente tem um monte de vaga, enfim, isso é estado da arte de verdade, porque a gente é o que faz isso melhor no país. Qual que é a ideia? É possível usar a inteligência artificial também, e isso no mundo real, para comparar, por exemplo, eu dou 2 rostos, falo, esses rostos são a mesma pessoa? Ou eu falo, esse rosto e todas essas pessoas, e toda essa base de fotos, qual deles é o rosto? E aí, com isso, eu consigo, por exemplo, dentro do mundo real, numa coisa que já gera valor para a gente, criar uma forma segura de autenticação e de biometria para as pessoas, usando só dados de imagem. Quer dizer, isso é uma coisa que é muito diferente do que a gente fazia com o leitor digital, que precisava de um hardware específico, ou outras abordagens. E aí a graça é que coisas como biometria facial, reconhecimento de imagem, OCR, que é quando a gente tira uma foto, ele lê o texto, isso é estado da arte, isso está sendo feito, né? Quer dizer, e já está gerando valor para a gente. Então, isso é muito legal. Tradução instantânea do Google, essas coisas, elas também têm um motor de machine learning parrudíssimo por trás e elas estão gerando valor para a gente. Então, é legal entender que, em alguns casos, o caso do GPT-3 é mais difícil pôr no mercado, inclusive porque o OpenAI tem uma burocracia bizantina para você poder servir sua aplicação para mais de 5 pessoas, senão eles cortam sua API. E o LLPI custa um pouco para colocar no ar, porque você tem que pagar hardware e tudo mais, então é um pouco complicado porque requer muito hardware. Mas coisas como classificação de imagem, classificação de texto, as coisas mais simples, e a biometria facial, que é o que eu usei de exemplo, isso já é feito no mercado. Isso já tem gente que faz, tem um monte de tutorial na internet, isso é feito em escala com cloud, isso é uma coisa linda. E, enfim, para dizer que isso para trazer um pouco para a nossa realidade e dizer, inteligência artificial está sendo feito no mercado, só que não só coisas simples, como coisas avançadas. E essa é a ideia, então. Biometria facial é a parte do que a gente faz aqui.
Beleza, e é no mercado. O que a gente pode fazer do que está no mercado? Então, com que a gente tem de conhecimento. Então, a gente tem algumas coisas que são, primeiro, muito do que é feito ainda usa dados estruturados, leia as tabelas. Tabelas em que você tem várias colunas, cada coluna representa um número ou encodada como um número, e aí você dá para um modelo simples, porque essa técnica de tratar dados de imagem e texto ela exige muito mais computação e mais habilidade de gente qualificada. Então, enfim, a gente, até um tempo atrás, o foco era fazer coisas de tabelas com o que a gente chama de Big Data e tratar volumes muito grandes de dados para extrair insights. Depois do TensorFlow, depois de baixar os fluxos de cloud, depois de abrir código de um monte de coisa, a gente começou a usar dados não estruturados, a gente está falando de texto, imagem, qualquer outra coisa que pode vir, qualquer coisa que possa ser encodada como um tensor. E aí, a gente viu que no mercado agora a gente já está usando para casos de uso mais simples, como classificação e regressão, ainda não para tomar decisões completas, a gente está usando o Deep Learning, está usando essas formas de classificação. Esses algoritmos mais pesados, tem gente que faz essas coisas. Tem uma empresa não sei dizer, não sei nem se eu posso dizer o nome, mas tem uma empresa de recuperação de crédito que está usando Reinforcement Learning para fazer um agente que aprende sozinho como conversar como encontrar a melhor pessoa para negociar a dívida. Então, isso é um exemplo. Além disso, uma coisa que no mercado está sendo muito feita é a empresa que vende software as a service que viabiliza isso sem esforço. Então, qual que é a ideia? Não só ia dar dinheiro para quem usa ela, mas também para quem viabiliza que se use. Então, por exemplo, você pode não ter dinheiro para contratar cientistas de dados e engenheiros de machine learning, engenheiros de dados, para fazer um classificador da sua página no Facebook para dizer como é que estão reagindo aos seus posts. Só que, se você usa uma ferramenta como a Hugging Face, o logo, a empresa se chama Hugging Face mesmo, eles têm APIs e coisas prontas para você analisar e resolver os seus problemas de machine learning. O Google não só fornece cloud, mas tem algumas coisas de software as a service dentro do Google, dentro do Vertex AI, que serve para viabilizar a inteligência artificial, em escala. A Único, nós também fornecemos a solução de biometria facial e ajudamos pessoas a prevenir fraude nos aplicativos de banco, enfim, registro de crediário, um monte de coisa. E isso para dizer o quê? IA no mercado está sendo introduzida na forma de software as a service e com empresas implementando lá, mas já é uma realidade, já está sendo feito, o mercado está bombando e paga muito bem. Então, o quanto a gente pode fazer? A gente consegue fazer classificação e regressão mais simples, com mais facilidade, mas a gente já tem hardware e se a pessoa souber, ela consegue fazer qualquer coisa no mercado hoje. Isso é muito legal. O stack de tecnologia que a gente usa, então. O stack de tecnologia que a gente usa... Vamos ver qual que é o próximo. Aqui, beleza. O stack de tecnologia que a gente usa para fazer inteligência artificial no mercado, a gente usa cloud. Então, a gente necessariamente usa cloud, porque custa muito, o hardware é muito pesado, e aí a ideia é que a gente tenha uma possibilidade muito grande de aumentar a escala, diminuir a escala dos nossos serviços, sem gerenciar a infraestrutura, então a gente precisa de cloud, além de ser mais barato para começar. A gente usa Docker e Kubernetes muito, porque a ideia é que a gente faz serviços que são stateless e que escalam automaticamente, então a gente dockeriza tudo e usa Kubernetes ou algum outro orquestrador de container para organizar a casa e aumentar ou diminuir o número de réplicas, e aí os provedores de cloud cuidam de fazer load balancing, essa coisa toda para que a gente tenha serviço suficiente para atender toda a demanda. E o nosso stack, que a gente usa para pôr isso em produção, ele tem que permitir que a gente crie mais instâncias e mais máquinas e mate instâncias e máquinas conforme a demanda aumenta ou cai. E isso esse stack permite.
Na Único, a gente usa Google Cloud. Eu sou Google Developer Expert, por isso eu coloquei o Google Cloud aqui. Mas vocês podem... tem outras plataformas. Tem a Azure, tem a AWS. E para quem é mais... gosta de fazer mais coisas na mão, ou às vezes quer pagar menos, enfim, tem a DigitalOcean e outros provedores de cloud menor, mas a ideia é Kubernetes, Docker e qualquer coisa para rodar isso. E aí, é o stack que a gente usa. Agora, antes de abrir para perguntas, e eu vou depois falar um pouquinho do que a gente faz na Único e tentar convencer, quem sabe, alguém a querer se aplicar, os gargalos para colocar isso no mercado. Então, o que dificulta colocar inteligência artificial em produção no mercado? Primeiro, falta gente qualificada para suprir todas as vagas. Tem muita vaga e pouca gente. Então, é muito interessante saber isso, que tem muita vaga e tem pouca gente para atender. Além disso, o mercado tem gente, empresas de fora do país que contratam aqui, uma remuneração que seria baixíssima para fora do país, mas com dólar a R$5, eles levam a força produtiva de devs para produzir para fora. Além disso, é difícil ter gente que consegue conciliar, fazer uma solução de inteligência artificial parruda com criar uma solução que escala para 1 e para 1 milhão de usuários se for necessário. Então, isso é uma coisa interessante. E, por fim, é difícil manter um sistema de machine learning em produção. Quer dizer, quando você coloca, você tem que ver se a tomada de decisão está dando lucro, se você está sendo discriminatório, se está tendo alguma coisa que pode ter um cunho racial, um cunho sexista. Você tem que sempre olhar e ver se o seu modelo não está aprendendo coisas que ele não deveria. Então, manter um sistema correto, ético, monitorado, garantir que ele não vai dar pau, saber, por exemplo, se eu preciso treinar ele mais uma vez, porque a realidade mudou e os dados antigos não representam ele, isso tudo dá trabalho. E aí, isso dificulta colocar a IA em produção no mercado. As empresas de software as a service diminuem um pouco essa fricção, mas no overall é difícil. Então, isso é do que está sendo feito no mercado. Eu vou abrir para perguntas agora. As próximas partes vão ser menores. Eu vou falar sobre o que a gente faz na Único. É muito legal, é muito legal, e vou dar dicas de empregabilidade. E aí depois vou abrir para perguntas. Vocês podem perguntar qualquer coisa se eu souber responder. E é isso. Então, primeiro, gente, até aqui, alguma pergunta? Eu tenho sim. Alguém falou aí? Se quiser, pode falar. Pode ir. Tá bom. Primeiramente, eu queria saber se, para começar nessa área de machine learning e tudo mais, é necessário um computador mais forte, porque eu sei que essa área de machine learning ela exige bastante do computador, mas eu não sei se o início em si precisa ter essa capacidade computacional. Excelente pergunta. Eu vou mostrar uma coisa para você aqui, tá? Vai ser rapidinho. Tá, tô compartilhando minha tela aqui, eu vou mostrar para você. Para a maioria das coisas não precisa. Se em algum momento você precisar, colab.research.google.com. Aí você vem aqui em ambiente de execução e pede para ele te dar uma GPU. Você não pode usar isso por muito tempo, quer dizer, você não pode deixar rodando um job de horas ou de dias aí, mas gratuitamente você consegue vir aqui e, calma aí que ele tá... eu usei minha cota de GPU outro dia, não vai rolar. Mas você consegue vir aqui, alterar o ambiente de execução, e aí você consegue usar uma GPU gratuita que o Google te fornece. Quando você usa demais, o Google ele fala, não, vai ter mais gente na frente. Mas assim, para começar e para estudar, isso ajuda. Além disso, você consegue, para algumas coisas, rodar localmente numa escala menor, ou pedir créditos de cloud como estudante, aos provedores de cloud dão, a universidade às vezes dá, mas você vai ver que, além disso, para treinar em dados menores e tudo mais, você consegue usar no seu PC local. O ideal se você tem uns 16 GB de RAM, um processador que não te deixa na mão e consegue rodar um Linux para deixar as coisas um pouco mais leves, você consegue rodar isso. Se você tiver GPU no seu PC ou no notebook,
Isso custa uma bica, mas você pode usar também, tem a linha 20 e 30 da NVIDIA, só que custa o preço de um Corsa. Então, é um negócio que é um pouco caro. Se você tiver aquelas GPUs mais de entrada, tipo da linha Amigo, aquela de notebook, você consegue fazer algumas coisas, mas para fazer coisas em escala gigantesca, você vai querer uma GPU com uns 12 GB de memória. Por fim, então, resumindo, dá para começar local numa escala menor. Os cursos que você faz normalmente te dão ambientes para testar essas coisas. O Colab te ajuda a usar GPU se você quiser. Quer dizer, tem como aprender e você não precisa gastar grana com hardware no começo. Entendi. Outra coisa que você falou em relação a cursos, tem bons cursos, não sei se gratuitamente teria, mas você indica algum lugar para começar a estudar sobre isso? Eu estou entrando agora, estou no primeiro ano, mas eu estou entrando numa empresa de estágio que faz uma parte disso, o Boa Vista, ele estuda para dar crédito para as pessoas, e eu acho que eles utilizam um pouco dessa parte de machine learning. Eu vou trabalhar lá na área de dados. Eu vou começar mês que vem, na verdade. Eu ainda não entrei, mas eu já tô querendo... Você vai estar na área do Guache vai estar na área do Guache ou do Diego? Os caras são... Eu vou entrar na equipe do Luan, não sei se você conhece. Talvez eu tenha trabalhado com eles quando eu estava na Cor do Certo. A Cor do Certo foi comprada pela Boa Vista, participei. O pessoal da Boa Vista manja demais. Os caras manjam demais. Assim, eles são sensacionais. O Guache deve ser o chefe do chefe de onde você tá. Pô, vou falar... Da onde eu tô. O cara, nossa, é legal, assim, vocês estão muito bem, você vai aprender bastante. Eles usam o Google Cloud, que vai fazer sua vida muito fácil. É legal. Assim, legal. Tô feliz por você. Acabando o curso aqui, eu abro o link da Bíblia do Deep Learning para quem quer aprender essas coisas. Da Bíblia do Machine Learning, eu vou mostrar para vocês, tá? Tudo bem. Qualquer coisa eu pego o seu contato, a gente pode conversar também, sem problema. Beleza, eu deixo o contato e o LinkedIn no final da apresentação. Beleza? Ok, obrigado. Algo mais, gente? Eu queria perguntar uma coisa. Tipo, você tinha falado bastante coisa de matriz, função, né? Queria saber, para entrar nessa área de inteligência artificial, né? Que conhecimentos prévios você tem que ter de matemática, no C+? Cálculo 1, estatística básica, probabilidade básica, cálculo 1, talvez cálculo 2, tem que saber fazer derivada integral, tem que saber um pouquinho de álgebra linear, multiplicação de matrizes, Python, um bom Python ajuda, e o teorema do gradiente. A graça no curso que eu vou passar para vocês, do Andrew NG, do Deep Learning AI, tem tudo isso, e vocês conseguem fazer de graça. Então, isso não será um problema. Todo mundo que quiser, vou passar um curso que ajuda a fazer tudo isso. E, além disso, eu vou mandar para vocês, vou mostrar a playlist de cálculo da Univesp, do Cossani, que tem tudo que vocês precisam para poder entrar nessa área. Então, fica tranquilo, eu ajudo com os cursos, mas é isso. Estatística 1, cálculo 1 e 2, um pouquinho de álgebra linear e computação. Nada de outro mundo. Queria perguntar... Piero, vale a pena falar que esses cursos, essas disciplinas, normalmente você vê nos cursos de graduação, né? Eu conheço você há muito tempo, certo? Eu sei que você também fez uma graduação lá na matemática, é isso, né, Piero? Uhum. Conta um pouquinho e fala como que te ajudou essas disciplinas lá na graduação. Claro que você deve ter feito complementação e tal, mas pelo menos para ter um start inicial ajuda bastante, sim ou não? Sim, quando eu estava indo do direito para matemática, tinha um professor do IME, o Carlinhos, que o cara me adotou e ficava me ensinando cálculo, estatística e matemática por WhatsApp. O cara me levou para matemática. Na matemática, eu tive excepcionais professores de estatística e cálculo e computação. Eu tive excelentes professores. Enfim, tive uma base gigantesca na universidade que permitiu que eu chegasse nessa área. O que acontece? Eu sou muito ansioso, então algumas coisas eu via por conta, mas a universidade deu uma base gigantesca e foi o que logicamente, o que me permitiu. Além disso, eu sou filho de programador,
afilhado de programador, irmão de programador, marido de uma programadora. Então, assim, eu não tenho para onde fugir. Mas ajudou sim, Júlio. Obrigado por lembrar. Não, eu só queria, desculpa, não sei se, eu só queria falar isso porque, assim, tem bastante aluno aqui do primeiro ano, né? Aí, eles devem estar vendo disciplinas de matemática. Falei, mas eles devem falar assim, matemática, mas para que servem essas coisas? Será que eu vou usar em algum lugar? O Ítalo sabe bem disso, né, Ítalo? Que tem um monte de coisas aí da matemática que são muito importantes, que vale a pena se dedicar, que hoje é uma... Por exemplo, o Piero está falando de uma coisa que está sendo muito utilizado hoje, né, no mundo, no mercado, que usa como base, né, essas disciplinas todas, né, Piero? Foi muito bom você ter citado isso. Que aí ajuda demais. Os alunos conseguem ou têm essa percepção, né, que é muito importante. Desculpa eu interromper aí, pessoal. Pode continuar as perguntas. Eu acho importante, porque ninguém me falou isso, eu achava que era um saco. E aí, quando eu vi que dava para usar, para fazer classificador de imagem, para fazer o meu bot aconselhador espiritual, e essa era a base, meu amigo, isso mudou minha visão sobre isso. Matemática é importante, eu teria estudado cálculo por conta quando eu tinha 10 anos de idade, se eu pudesse, era tão legal assim. Então, é muito legal você falar você falar isso, porque realmente ajuda. E é bom ter noção dessa importância. Gente, eu vou passar para os próximos aqui, que meu tempo está acabando, está com medo de fazer a apresentação em meia hora, deu quase uma hora, deu mais de uma hora que eu ainda não acabei. Deixa eu terminar aqui, eu já abro para perguntas e converso com vocês, que é a hora que vocês quiserem. Vamos lá. IA no mercado. Gente, eu vou falar o que a Unico faz, porque é muito legal, e vocês vão ver que a gente faz isso de verdade, tá? É o seguinte, o motor de biometria facial. Qual que é a ideia? Isso é o que está sendo feito no mercado. Então, a gente é um unicórnio brasileiro, a gente tem tecnologia totalmente brasileira e, assim, a gente está em vias de se tornar uma Big Tech brasileira, então isso aqui é coisa séria. A ideia no mercado que está sendo feito, existe um motor de biometria facial que fala se você é quem você diz ser e fala quem você é. Então, fala, pô, eu sou o Júlio. Vê a foto? Não, você não é o Júlio, você é o Piero. Fala, não, você é uma foto do Júlio. A gente faz isso. Ou a pessoa fala, me dá quem eu sou. E aí o que a gente faz? A gente tem simplesmente um motor, assim, com uma base de dados de dezenas de milhões de imagens, em que a gente consegue pegar uma imagem, comparar usando inteligência artificial com codificações numéricas dessa imagem, com 100 milhões de imagens de pessoas do Brasil inteiro, e dizer quem você é com uma margem de erro tão pequena, mas tão pequena que eu não sei nem qual é. E por que dá para fazer isso? A gente tem infraestrutura na nuvem, a gente tem todos aqueles gargalos, a gente compra, a gente tem um bom ambiente de trabalho, a gente tem infraestrutura na nuvem, a gente tem gente que cuida de escalar o sistema e faz tecnologia completamente nacional. Então, isso é uma coisa que se faz no mercado e que a Unico faz e que está contratando gente para fazer acontecer junto. Como que isso funciona? Então, a gente consegue usar inteligência artificial não só para classificar uma imagem, mas para transformar uma imagem, sei lá, em um tensor de 3 canais RGB, cada um com sei lá, 10 mil pixels, cada um com 100 por 100, 10 mil pixels, a gente consegue transformar num vetor que representa um vetor de tamanho 512 ou menos, e aí a gente consegue comparar usando Kubernetes, uma infraestrutura absurda, a imagem com todas e dizer quem a pessoa é. A gente consegue dizer se é uma foto, a gente consegue fazer muita coisa, e isso está sendo feito no mercado, isso aqui já é real. Então, quando vocês abrem o aplicativo do banco, tem muita chance de vocês estarem usando o nosso sistema lá. Isso para mostrar para vocês que está sendo feito. Ele funciona muito bem, assim, eu já mudei o cabelo, tentei fazer de olho fechado, e ele sabia que era eu, tentei botar uma foto minha, ele falou que não era. Isso é uma coisa que se faz no mercado e que já está sendo feito, assim, satisfação fazer parte disso. Por fim, então, isso é o que a gente faz. A graça de falar isso é para mostrar que inteligência artificial sendo feita, tipo que as pessoas fazem nessas empresas grandes de fora, pode ser feito no Brasil, e é possível de ser feito, é possível fazer parte disso. Dito isso, gente, vou falar das dicas de empregabilidade e abrir para as perguntas que vocês querem. Então, vamos lá. Dica de empregabilidade. Primeiro, compareça nas aulas do Júlio.
do Ítalo, do Vladimir, do Savino, quem mais estiver aqui, de verdade, muitos deles eu conheço, são pessoas muito boas, muito inteligentes, vão dar uma base de computação excepcional. Você tem que ter uma base de computação muito forte para conseguir programar as coisas bem feitas. O Vladimir, por exemplo, é excepcional nessa parte de algoritmos e escutar isso ajuda muito, não só a aprender, mas a ficar empregável. Tem um bom GitHub, quer dizer, você tem que ter seus projetinhos no GitHub. Meu projetinho carro-chefe no GitHub foi um que eu fiz quando eu estava fazendo estágio na Intel, e aí meu mentor me ensinou as coisas, eu falei, puta, eu tenho tempo disso, eu vou fazer. Deu certo, isso me guia para conseguir empregos por toda a carreira. Faça projetos, teste as coisas, faz na mão, certo? Preserve as boas práticas de computação, entenda os princípios de algoritmo, de matemática e tudo mais, porque na hora que o entrevistador tentar te dar uma rasteira, você dá outra nele. E procura uma pessoa que te mentore, que te ajude, a pessoa que te mentore, que te ajude, te ensine a seguir nesse caminho, pode ser até um professor, uma pessoa que te ajude, que te ajude no caminho, diga o que você tem que estudar. Isso ajuda bastante. Eu mesmo sou mentor de um monte de gente que às vezes não tem grana para estudar, ou enfim, tem dificuldade, eu ajudo. Tem algumas pessoas que já conseguiram até emprego, estou feliz. Enfim, nunca cobro nada de ninguém de fazer isso, eu só adoro ajudar os outros. E, gente, o mercado está fervendo, mas candidatar é difícil, tá? Se você pensar que para você ser seu currículo ser lido vai ser, sei lá, 1 em cada 100 ou 5 em cada 100, você candidata em infinitas vagas, pelo menos para aprender a fazer entrevista. Isso é importante. Além disso, compartilhe seu conteúdo, publica no Medium, tem no GitHub, publica no LinkedIn, porque isso ajuda recrutadores a chegarem até você. Enfim, conheça pessoas que conhecem o trabalho de vocês e tenha uma base forte, porque no final a base é o que mais importa, porque ele pode falar, não, eu não sei isso, mas eu sei a base, eu consigo generalizar o meu conhecimento para isso rápido. E isso vale muito, assim. Tem vezes que eu falo, não, eu não sei isso, mas eu sei a base, então para aprender isso é algo possível, e isso é um bom argumento para usar numa entrevista. Por fim, gente, a Único está lotada de vaga. Se vocês quiserem trocar uma ideia para ver como é que se quer se candidatar, eventualmente vocês têm algum trabalho, quer trocar uma ideia, eu posso até indicar vocês se fizer sentido. A gente tem, isso eu preciso falar, se candidata lá, a gente tem um vale-refeição lá, tem em todo lugar, de R$ 1.120, plano de saúde, vale creche, dia de folga no aniversário, um bônus bem competitivo, boa remuneração, ambiente saudável, boas máquinas para trabalhar, gente qualificada na equipe, tudo que vocês podem querer, tanto no começo como no meio de carreira, a gente tem muita vaga. Se vocês tiverem interesse, me procura, eu posso encaminhar para alguma pessoa recrutadora, às vezes não tem vaga no LinkedIn, mas tem uma vaga interna, e a gente tem muita vaga para suprir, então tinha que aproveitar para fazer isso aqui, porque, enfim, a firma isso pode ajudar a empresa, e as pessoas são muito bem, assim, é um lugar muito da hora. Eu recebi, vou mostrar para vocês aqui só, eu recebi esse casaco, um monte de coisa, eu recebi no dia do programador, deixa eu ver se tem minha câmera aqui, eu recebi até esse Lego, eles deram para a gente aqui, de coisa assim, só para falar que é um lugar legal para trabalhar, sem zoeira, e se vocês quiserem candidatar, a gente faz, tem que fazer isso, aproveitando que a gente está tendo contato direto com o aluno da universidade. Se vocês souberem as coisas, o diploma não é um empecilho, quer dizer, claro, fazer e terminar a faculdade é importante, mas a empresa acredita e diploma soma ponto, mas não é questão de corte, então vocês conseguem continuar, inclusive ela pode até ajudar a subsidiar isso em alguns casos da faculdade, então, enfim, muitas razões para se aplicar. Dito isso, agora eu vou abrir para perguntas. Muito obrigado. Tá? Aqui tem meu telefone, meu e-mail profissional, meu site, se vocês quiserem dar uma olhada. No LinkedIn, vocês me acham como Piero Espósito, no GitHub, vocês me acham como Piero Espósito. Vocês têm todos os contatos no meu site, vocês conseguem achar lá. Enfim,
Agora eu vou abrir para perguntas para vocês. A gente tem 15 minutos para perguntas ou um feedback, vocês curtiram, não curtiram, enfim. Adorei falar isso para vocês. Estava nervoso, mas no final foi legal, assim. É um tema que eu gosto muito. Foi muito bacana, sim, Piero. Muito bacana a sua apresentação, foi bastante instigadora. Estamos no espaço reservado agora às perguntas. Por favor, queiram se manifestar. Eu queria... Desculpa, Matheus, de novo te cortar. Pode ir. Eu queria falar que eu gostei bastante da apresentação, até porque eu entrei na faculdade achando que eu ia mais para a área da parte de programação e tudo mais, só que acabou que surgiu uma vaga bem interessante para a área de dados e tudo mais, e eu acabei gostando, eu gostei do conteúdo que eles falaram que eu ia tanto aprender quanto executar. Mas como eu não entrei ainda, tinha bastante dúvidas e tudo mais, me ajudou a esclarecer bastante em relação a tudo isso, essa palestra que você deu e tudo mais, e eu achei muito interessante, mas seria mais um comentário mesmo. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelas palavras. Alguma coisa mais, gente? Não, em cima, viu, Pierre, em cima do que o Gustavo falou, o Gustavo acho que já até pensou em desistir, porque pô, eu estou vendo aqui matemática, probabilidade, etc., e eu entrei numa área que não tem nada a ver. Você viu, então, Gustavo, que tem muito a ver, certo? Sim, mas não, nunca pensei em desistir, não. Eu sei que matemática é bem importante, às vezes a gente tem algumas dificuldades e tudo mais, mas sempre indo para frente para não deixar as dificuldades virar uma barreira. Tá, deixa eu só falar uma coisa, Itolo. Aqui a gente estava com 61 pessoas e o Piero citou alguns professores. Eu vou colocar aqui, tem outros professores, viu, Piero? Só para a gente registrar aqui. Estava a professora Edith, acho que ainda está, a professora Eli, o professor Savino, a Lisbeth, a professora Sônia, e além do professor Vladimir e o Ítalo, né? E eu. Se eu não esqueci de ninguém aqui, tá? Então, só para complementar os professores que estavam por aqui, tá bom? Obrigado. Ítalo, continua, desculpa. Professora Edith, desculpa não ter cumprimentado a senhora. Sou fã número 1 da senhora. Sou fã número 1 da senhora aí. É uma honra ter a senhora escutando eu falar minhas coisinhas aqui. Desculpa interrompê-lo, pode continuar. Não, imagina, estamos no momento de posicionamentos, comentários, por favor, fique à vontade. Eu gostaria... Fala aí, Matheus. Pode ir. Não, eu queria perguntar, tipo, você falou, porque inteligência artificial, machine learning, né, vamos dizer, aprende uma grande quantidade de dados, né, e depois de aprender essa quantidade de dados, né, como é que esse, vamos dizer, armazenamento para poder estar dando os outputs corretos, né? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Acho que eu entendi. Deixa eu tentar explicar para você. A gente usa os dados para treinar um modelo. Só que quando o modelo, que é um monte de números pelos quais a gente vai multiplicar, somar e fazer um monte de coisas, pensa num conjunto de matrizes estupidamente grande. O nosso aprendizado está dentro dessa matriz. Os dados que a gente aprendeu, eles ficam guardados, mas o que dá o output não são os dados. Os dados são dados para treinar o modelo treinado dá o output. Então, você tem, sei lá, 100 GB de modelo e fez um modelo de 500 MB, esse modelo de 500 MB é o que você usa. Os outros dados você pode jogar fora, o modelo continua vivo lá. E aí você só precisa armazenar o binário desse modelo para conseguir usar. Às vezes o modelo é salvo como um conjunto de arquivos, um conjunto de diretórios, varia de framework para cada coisa, mas é essa a base. Entendi agora. Valeu. Gente, só uma coisinha que eu lembrei de compartilhar com que eu lembrei que eu tinha que mostrar para vocês. Os sites para aprender Deep Learning, ele constrói em cima da base que a gente tem. Aqui, você vai deeplearning.ai, programs, e aí você tem um monte de cursos, tá? O curso que vocês querem fazer, para começar, é o AI for Everyone, ele fala basicamente o que eu falei, isso aqui em mais horas. O Deep Learning Specialization, ele é legal, porque ele é o que ensina vocês. Você tem que saber a matemática e a base de computação, mas ele constrói em cima disso, certo? E aí depois tem especializações para diversas coisas. Então, outra que eu sugiro é o Developer Professional Certificate, aí você vai. Mas o Deep Learning Specialization
é o que vai fazer vocês entenderem a matemática por trás disso. Vocês vão até ver que eu fui um pouco brando com o rigor técnico para conseguir trazer esse conteúdo de uma forma mais acessível, mas aqui vocês vão ver que é um negócio bem legal. Ele explica como se aplica os teoremas matemáticos em cima de Deep Learning, é legal. Desculpe interromper as perguntas, mas eu achei que seria legal falar. Eu vou mandar para o professor Vladimir, ele compartilha com vocês depois. Continua, gente, vai lá. Mais perguntas, eu ainda tenho 10 minutos. Ou quanto vocês quiserem, enfim. Queria perguntar, gostei bastante da palestra, obrigado. Queria perguntar, o Machine Learning no mercado é muito diferente que é tratado em pesquisa, sabe? Depende. Tem alguns lugares que tratam como se fosse pesquisa. Você desenvolveu um modelo novo, beleza, coloca ele para testar, ver se ele funciona bem. A diferença é que é mais orientada a resultado. Em alguns casos, você tem acesso a mais recursos por estar no mercado. Então, alguns casos você tem, ou, por outro lado, quando você está na academia, você tem mais liberdade para fazer as coisas. Então, existe um trade-off, e aí você precisa encontrar o termo. Tem gente que faz doutorado na academia e, em parceria com instituições privadas, trabalha numa empresa privada para implementar a pesquisa dentro de uma instituição privada. Então, isso tudo é possível. Obrigado. Mais algum questionamento ou algum comentário? Ok. Bom, eu ia perguntar mais uma coisa, é possível? Fica à vontade, fica à vontade. Tá, eu ia perguntar que ele tinha falado que Machine Learning consome muito recurso, né, vamos dizer assim. Uhum. Você tem dado, assim, de porcentagem, vamos dizer, de quantos esse recurso ele consome, por exemplo, quando ele está aprendendo, para depois dele só estar, vamos dizer, dando output? Não. Deve ser infinitamente menor, né? É bem menor. O que acontece? Na hora que você está fazendo o treinamento, depende, tá? Eu vou usar por causa do Deep Learning porque é a parte que é o mel, mas no mercado você vai ver muitas coisas que o treinamento é feito de forma mais rápida. Mas você gasta mais recurso para treinar o modelo porque você precisa de hardware mais potente porque tem mais operações matemáticas. Quando você vai só gerar os outputs, você precisa de menos hardware e aí você pode usar um hardware mais barato. Então, o que encarece é que a gente usa GPU. GPU é cobrado por fração de segundo, mas chega a custar 2, 3 mil dólares por mês uma GPU. Aí você paga por fração, então você vai pagar 20, 30, às vezes 100 dólares em cima de uma GPU. O que acontece? Na hora de treinar, você usa uma CPU, a CPU vai custar tipo 50, 100 dólares por mês. E assim, você está falando de você fazer isso numa empresa grande que vai gerar muito valor com isso. Então, esses valores valem a pena, mas consome muito mais. E se você conseguir fazer a inferência sem GPU, inferência que a gente chama de gerar output, desculpa, vai ser muito mais barato. Entendi, obrigado. Piero, nas suas páginas iniciais da apresentação ali, você trouxe uma equação bastante interessante, né, sobre AI System igual a Code plus Data. Você poderia falar um pouquinho mais, baseado, inspirado nessa equação? Sim, tudo bem, então. Sistemas computacionais normais, a gente está falando aí, sei lá, de uma aplicação web, por exemplo, tem um foco muito em software, né? Quer dizer, você tem o software e se você não tiver nenhum dado, você consegue gerar o dado e começar a executar esse negócio. Sistemas de machine learning, eles dependem não só do código que você usa para manter o sistema, do código que você usa para botar esse sistema em produção, mas ele depende também dos dados que você usa para treinar os modelos que colocam esse software em produção. E os dados para isso, Ítalo, e esses dados usados para isso, eles são uma parte integrante do seu sistema, tanto quanto código, porque sem eles não existe sistema, não existe modelo. Então, você precisa dos dados, ou tem lugares que têm os dados próprios e vende acesso ao modelo.
mas de todo lado, alguém tem o dado usado para fazer esse modelo existir, para poder fazer com que ele funcione. Então, a gente fala code plus data, porque a gente não só usa o código para executar os procedimentos, mas os dados que entram para executar o treinamento e extrair, para executar o treinamento e extrair a informação do modelo. Respondi essa pergunta? Não, bacana, realmente eu trouxe essa questão porque trata-se de uma equação bastante inspiradora, no sentido de entendermos algumas das essências de um sistema baseado em inteligência artificial. Muito obrigado, sim. Pessoal, temos alguns minutos ainda, embora poucos, mas temos alguns minutos ainda para considerações que vocês gostariam de fazer. E eu posso falar, Edith? Pois não, Edith. Por favor. Tô sem a imagem, mas, ó, Piero, parabéns. Olha, você... Muito bom. Sabe, eu acho que eu acompanhei a sua vida desde o dia que você nasceu, né, Vlá? Não é? Que quando você nasceu, você levou charuto pra gente? Como é que é a história, Vlá? Foi bombom, não? Hã? Não foi bombom, não? Foi bombom, porque ainda bem, né? Porque tinha a regra, se nasce um homem, leva charuto. Se nasce menina, leva bombom. Ocorre que eu que não fumava charuto, fumava cigarro, mas não charuto. Eu preferi o bombom. E é isso, Piero, olha, é bacana ver a sua trajetória, tá? Aprendeu espanhol, foi para a Espanha, foi fazer direito. Acho que eu não fui, acho que eu não fui não para a Espanha, Edith. Era muito caro. Não, era muito caro. Mas eu aprendi espanhol, sim, quando era criança. Mas você falava espanhol, como é que é a história? Fluentemente. Mas olha, parabéns, Piero. Puxa, a gente fica orgulhosa de ver aí essa trajetória, tá? Parabéns. E parabéns para o pai também. É isso. Obrigado pela parte que me toca. Gente, vocês podem me procurar no LinkedIn, Piero Esposito, vocês vão ver minha carinha feia lá. Pelo meu site, vocês conseguem achar meu GitHub, meus contatos. Se vocês quiserem ajuda, tiverem qualquer outra dúvida, quiserem que eu mentore vocês em algum aspecto que eu possa ajudar, eu me coloco à disposição de cada pessoa aqui que precisar de uma contribuição minha em algum aspecto. E, gente, eu não estou falando isso que eu quero cobrar alguma coisa, eu realmente só quero ajudar vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade e um abraço aí a todo mundo, se tiverem outra pergunta. Valeu. Ok, Vera, agradeço já a tua antecipada encerramento dessa sessão e eu aproveito também o momento para encerrá-la oficialmente. Uma vez mais, muito obrigado pela sua apresentação, foi muito bacana, esclarecedora em vários pontos e esperamos contar contigo em outra oportunidade. Um grande abraço e até a próxima, então. Obrigado a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Piero. Até mais. Até mais, gente. Valeu. Tchau.